Queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo Estudos para a Vida. Esta é a série de estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuaremos agora a estudar o capítulo 28 da obra, Coletânea de Preces Espíritas, e vamos estudar o último item que compõe as preces por aquele mesmo que ora, as preces que eu posso fazer por mim mesmo. E nesse último item, nós vamos ver Kardec apresentar para a gente a prece pela pessoa que prevê a proximidade da desencarnação. Nós estudaremos nesse item os subitens 40 e 41, e essa prece é composta por 14 parágrafos. Então vamos lá. O item 40 é o prefácio, o item 41 é a prece, e a gente pode perceber aqui como uma curiosidade que o prefácio é curto e a prece contém a maior parte das informações que a gente vai estudar. É uma característica dessa prece para a pessoa que está prevendo a proximidade da morte, a proximidade da desencarnação. Então vamos lá, a gente vai perceber que essa característica também é uma característica marcante, porque o prefácio coloca a situação, coloca aquilo que precisa ser feito e a prece desenvolve, né? Desenvolve com bastante pormenores, assim, para que a pessoa possa de fato fazer o exercício que é proposto no prefácio. Olha só, o prefácio diz que é a fé no futuro e a orientação do pensamento durante toda a vida, né, para os destinos vindouros, ou seja, para a imortalidade do espírito, que favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Então, olha só, a gente tem aqui o que a gente deve cultivar, o que a gente deve ter como exercício para melhor passarmos pelo momento da desencarnação. Fé no futuro e orientação do pensamento. Isso, inclusive, ajuda, sim, claro, o nosso foco aqui é a minha própria desencarnação, né? Quando eu pressinto que vou desencarnar e, e exercito, então, a fé no futuro e a orientação do pensamento, com uma ressalva, né? Não é só para o momento da proximidade da morte. Aqui a gente tem o que a gente deve cultivar durante a vida toda, né? Orientação do pensamento e a fé no futuro nesse sentido, né? Da imortalidade do espírito e daquilo que o espírito vive no plano espiritual, da própria sequência da sua vida, melhor dizendo, no plano espiritual. Bom, claro que estamos concentrados nisso, mas como é uma prece para a proximidade da morte, ela já nos ajuda também no entendimento da desencarnação de pessoas queridas. Então, quando isso acontece e vai acontecer, né, a certeza que a gente tem na vida, como muitos dizem, é a morte, a gente passa melhor pelo processo do luto, inclusive. Bom, então, retomando aqui o tema que é a prece por mim mesmo. Fé no futuro, o que devemos cultivar? Fé no futuro, na vida futura, orientação do pensamento para a tranquilidade nesse momento. Por que isso ajuda? Porque enfraquece os laços que prendem o espírito ao corpo. Essa disposição nos liga mais à vida espiritual do que propriamente à vida material. Então, o desligamento dessa vida material fica bem mais tranquilo. Olha só o que segue na sequência, né? Frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. O que está sendo dito aqui no Evangelho? Que sim, que às vezes a pessoa está em coma, às vezes está naquele processo em que a gente vê o processo de agonia, está inconsciente, o corpo está vivo aqui, mas o espírito já não está mais totalmente ligado a ele. O espírito já começou, já alçou outros voos, já fez o seu processo de desligamento, muitas vezes, deixando o corpo aqui com pouco de vida que ainda lhe resta. Então, esse é um pensamento que, inclusive, nos dá, essa é uma informação, né, do plano espiritual que nos dá muita tranquilidade
diante da morte. Muitas vezes o que os nossos olhos veem diante da agonia, diante do sofrimento de uma pessoa que está inconsciente, acamada, não é propriamente um sofrimento para o espírito. O espírito muitas vezes já até não está mais ali presente, né? Mais uma advertência no final do parágrafo. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, mais fortes, né? Penosa e dolorosa é a separação. E cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Então, é uma situação completamente diferente para a pessoa que é materialista, que só vive a sua vida tendo em vista as coisas materiais e que tem um grande apego aqui, né? O materialista tem um processo mais penoso durante a desencarnação. Então, essas orientações são para uma passagem melhor, mais tranquila, serena, sem nenhum tipo de perturbação. Bom, então, tendo colocado essas orientações, logo na sequência, Kardec exibe a prece, que vai, como a gente está acostumado a ver, colocar em prática tudo aquilo que foi orientado aqui na teoria, né? Então, uma prece para a gente ter na nossa mente, para a gente poder desenvolver com certa frequência os princípios, pelo menos, dela, e para a gente lembrar no momento em que a gente estiver próximo da nossa volta ao plano espiritual, se assim tivermos oportunidade, né? Então, item 41, a prece. Meu Deus, creio em ti. Começa assim, começa com uma profissão de fé. O primeiro item nosso aqui era a fé no futuro, a fé em Deus, né? Fé na imortalidade da alma. Então a prece começa justamente no desenvolvimento da fé. Senhor, creio em ti, na bondade de Deus. E por isso mesmo não posso crer que o Senhor tenha dado ao homem inteligência para conhecer-te e aspiração pelo futuro, para mergulhares no nada. Então veja só, a fé em Deus e a fé na vida futura. Não creio que o Senhor tenha dado inteligência ao homem para depois mergulhar essa inteligência no nada. Tem que continuar a vida, tem que ser a vida futura. Já começa assim no parágrafo 2 com a profissão de fé. O parágrafo 3 continua, creio. Agora, né, depois de Deus e da vida futura, a questão do corpo. Qual é o papel do corpo? Ele é apenas um envoltório para a alma. Creio que acordarei no mundo dos espíritos quando esse corpo morrer. Continua a profissão de fé, né? Então, em Deus, na vida futura e na utilidade do corpo. Bom, a partir daí começa aquele fortalecimento do pensamento, que orientação do pensamento, o fortalecimento do pensamento em princípios, né, que a doutrina espírita ensina para seus adeptos. Vamos lá. Novamente continua a conversa com Deus, no parágrafo 4, e agora o reconhecimento da situação. Sinto que se rompem os laços que me prendem ao corpo, e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Então, olha só, o reconhecer da situação. A pessoa se situar, saber que está próximo da morte e até a aceitação, para que esse desenlace seja feito da forma mais fácil, da forma mais tranquila. No parágrafo 5, a aceitação da justiça e da bondade de Deus. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei. Então, que a gente tem essa questão do reconhecimento de que a desencarnação não vai trazer para a gente nada mais, nada menos do que a gente mereça. E vai nos trazer tranquilidade para enfrentar esse processo. A partir dessa ideia, né, de que Deus é justo, Deus é bom. E que a gente vai ter aqui na desencarnação, assim como ocorreu durante toda a vida terrena, os resultados daquilo que a gente praticou. O parágrafo 6 é um pouquinho mais longo, porque ele vai trazer para a gente agora a questão do desapego das coisas terrenas. Olha como ele começa. Depois de tudo isso, né, da profissão de fé, do reconhecimento do momento da partida, agora o desapego das coisas terrenas.
Nada levarei dos bens da terra. Olha só, ele vai citar honras, riquezas, satisfações, vaidade, orgulho. Tudo que daqui é, aqui permanece. Tudo que o que é da terra, na terra permanece. Nada acompanhará o espírito, nada me acompanhará na vida espiritual. E depois também o reconhecimento daquilo que pertence ao espírito. Levarei comigo apenas o que pertence à alma, as boas e más qualidades, para serem pesadas novamente através da mais rigorosa justiça. Então, aqui nesse parágrafo 6, a gente tem o desapego das coisas terrenas, o reconhecimento das coisas espirituais e, novamente, a ação da justiça divina diante desse processo da reencarnação. Novamente, meus amigos, tudo isso é para tranquilizar o espírito que está desencarnando, é para tranquilizar o pensamento, para nos concentrarmos na sequência da vida, porque é simplesmente isso a desencarnação. É o processo em que a gente deixa o corpo na Terra e segue a vida, né? Então é para gente, é para a gente ter tranquilidade. E olha só, e se é para a gente ter tranquilidade, vejam como segue o parágrafo 7 agora. Ainda conversa com Deus no sentido de arrependimento. Pede a indulgência de Deus pelas faltas cometidas na terra. Pede o perdão do Pai Celestial a essas faltas. Depois, aqui admite uma certa possibilidade de prolongamento da existência. Olha, se for só uma impressão e eu tiver a minha existência na Terra prolongada, que eu possa reparar o mal que eu fiz, já no parágrafo 8, né? Se eu tiver tempo, se houver mais tempo para eu permanecer na Terra, que eu possa reparar o mal que eu fiz. Veja, aqui ainda vale o arrependimento. Mesmo que não tenha chegado o momento da partida, o arrependimento ainda precisa valer, porque tendo chegado a hora ou não, eu preciso continuar a minha vida na Terra, é, me redimindo daquelas faltas que eu cometi. Então, seja na Terra ou seja no plano espiritual, o Espírito mostra aqui a si mesmo, né, e a Deus disposição para seguir em marcha de progresso. Então, se não for permitido aqui, que eu possa me redimir por novas provas no futuro. Não basta isso. No parágrafo 9, a gente tem a continuidade da ideia, né? Se eu não puder ser imediatamente feliz, porque o parágrafo 8 terminou assim, né? Esqueci de abordar esse detalhe aqui, né? Pede para se redimir a fim de nascer, a fim de merecer a felicidade dos eleitos. Parágrafo 8. E o parágrafo 9 começa justamente tratando essa ideia. Mas se não for possível, né, apreciar imediatamente essa felicidade dos eleitos, que eu possa trabalhar para alcançar esse fim. Então, olha só, como que a gente está trabalhando a ideia da desencarnação nos parágrafos 7, 8 e 9. Estou prestes a desencarnar. Me arrependo do mal que eu fiz. Sei que vou levar comigo só as boas e más atitudes que pratiquei na Terra. Bons e maus pensamentos, bons e maus sentimentos, né? Isso eu levo comigo. Bom, me arrependo pelos maus. Me coloco em posição de reparação, seja na continuidade da vida terrena, seja no plano espiritual. Por quê? Porque eu quero ser feliz. Não é? Mas se eu não puder ser feliz imediatamente ao desencarnar, que pelo trabalho eu possa ser feliz. Então, que eu tenha a oportunidade de poder me redimir também através do trabalho. Parágrafo 10, continuando a tratar o nosso pensamento, né, a respeito da morte. Vamos lá. Parágrafo 10. Começa a falar sobre a recepção do plano espiritual. E aqui, primeiramente, a gente vai pensar na reparação das pessoas que eu quero que me recebam. Então, os espíritos bons, o anjo da guarda, que eles estejam comigo, se eu tiver merecimento, né? Assim também como aqueles a quem amei aqui na terra. As pessoas que estiveram comigo na jornada terrena e que já estão no plano espiritual. Então eu peço para ser recebido por esse tipo de espírito.
espíritos que eu desejo que me recebam. No parágrafo 11, a gente começa a tratar das pessoas que a gente não quer que nos recebam. Olha aqui, ó. Sei que também vou encontrar aqueles a quem ofendi. Então, desses eu peço perdão, se é que eu me encontrarei com eles, né? Para que a presença deles não me cause vergonha. Então, peço perdão a eles. O parágrafo 12 trata ainda daqueles que eu não quero que me recebam lá, porque foram pessoas que me ofenderam. Então, aqueles que me ofenderam, a estes eu já ofereço perdão. Peço perdão a quem eu ofendi, perdoo a quem por mim foi ofendido, para que eu entre no plano espiritual com o coração puro, com a mente tranquila, né? Que a minha parte tenha sido feita enquanto filho de Deus. Pedir perdão na humildade e perdoar, para que haja na sequência reconciliação. Bom, o 13º e penúltimo parágrafo faz uma comparação para nos deixar conscientes, né, das diferenças dos dois mundos. Então, esse parágrafo vem encerrar essa linha de raciocínio, depois de termos tratado o nosso pensamento, a nossa fé e, por último, aqui o nosso sentimento, né? As pessoas com quem a gente lida, as pessoas com quem a gente tem bom contato, que a gente queria que nos recebessem, e as pessoas com quem a gente não tem bom relacionamento e a gente queria evitar. Seja porque ofendemos, seja porque fomos ofendidos. Então, tratamos a fé, tratamos o pensamento, tratamos o sentimento. Agora, aqui, no final, é um final ainda de conscientização para todos nós. Vamos lá. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros desse mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar, e onde para o justo não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre, mas tendo a confortá-lo a esperança. Então, comparação entre os dois mundos, né? Uma comparação dos prazeres grosseiros da terra com as alegrias puras do plano espiritual, onde no plano espiritual o justo não sofre, aqui na terra muitas vezes o justo sofre, né? Mas sempre onde o culpado sofre, mas para ele sempre tem a esperança. Diferente muitas vezes daqui da terra, em que as pessoas não encontram a tão desejada esperança, né? Muito bem, comparação final entre os dois mundos, trazendo para a gente a ideia de que o plano espiritual, de qualquer forma, é melhor do que o plano terreno. Tanto para o justo quanto para o culpado. É melhor, de qualquer forma, porque os dois encontrarão a esperança do recomeço, a liberdade do espírito e a oportunidade de retornar à sua terra natural, né? A sua terra natal, plano espiritual, que é a terra natural de todos nós. Último parágrafo, rogativa final. Agora começa dirigida aqui aos bons espíritos. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixeis falir nesse momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Tem uma nota aqui, né, para ver adiante o parágrafo 5, prece pelos doentes e obsidiados, que aí já são preces destinadas a outras pessoas. E desse modo, nós terminamos aqui esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, as preces que a gente pode fazer diante da morte iminente, e terminamos também as preces que podemos fazer por nós mesmos. Essa prece traz para a gente uma preparação para o momento da morte. Essa preparação é muito importante. É bom que a gente viva a nossa vida conscientes o tempo todo de que um dia não estaremos mais aqui, vivendo assim um pouco mais da vida espiritual em cada instante da vida terrena. Essa fé que a gente acabou de, perdão, essa prece que a gente acabou de aprender, que a gente acabou de analisar, de estudar, de fortalecimento da orientação do pensamento, de fortalecimento da fé, de orientação para os nossos relacionamentos, orientação para o modo como lidamos com as coisas terrenas, desapego às coisas materiais,
perdão a quem nos ofende, pedido de perdão a quem nos ofendeu, reparação dos males que nós venhamos a praticar aqui na Terra. Assim, ela consiste para nós em uma orientação e uma preparação para toda a nossa existência, para estarmos um tanto melhores na vida futura e para que possamos fazer a nossa passagem daqui para lá de forma mais tranquila. Meus amigos, muito obrigado pela paciência, pela companhia em mais um estudo. Espero que tenha sido proveitoso e deixo o convite para que a gente possa continuar estudando junto o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do nosso próximo encontro, nas preces por outrem, as preces que podemos fazer para outras pessoas. Então, nos vemos em breve. Até logo mais.